falou para Elias: vai até o rei Acabe e fale que durante esses tempos não haverá chuva. Elias foi. Elias chegou até o rei Acabe e falou para ele que não haveria chuva, que nem orvalho, durante aquele tempo. Então, outro ponto que me chama a atenção nessa história é o seguinte, que quando Deus te mandar fazer alguma coisa, pode ir, mas se Deus mandar, porque aleluia, Ele garante. Glória a Isso Deus. eu tenho vivido na minha vida, e a palavra do Senhor é verdadeira. Então, Elias foi, e o Senhor protegeu ele. Ele falou para ele se esconder junto ao ribeiro do Oriente, né? E lá o Senhor cuidou dele. O Senhor falou que ele ia beber água do ribeiro e que ia sustentar ele com os povos, né? E alimentar ele. Glória a Deus. E ele ficou durante esse tempo. No terceiro ano, depois disso, ele voltou. O Senhor, né? Falou para ele voltar diante do rei Acabe e falar, né, que... Peraí, irmãos, deixa eu ver aqui onde é que está. Foi quando ele fez isso. Ele voltou diante do rei Acabe no terceiro ano e pediu para o rei Acabe reunir todos os profetas, né, de Baal, que tinham de Jezreel também, e falou que ia provar quem era Deus, porque se eles estavam adorando a Baal, então Deus que respondesse com fogo ia ser era o Deus verdadeiro. E Elias foi e fez isso, só que agora foi diferente. Ele foi mais fácil de chegar ao rei Acabe. Por quê? Porque ele voltou respeitado, porque a palavra do Senhor se cumpriu. Glória a Deus. Então, outro ponto que nós devemos levar, quando Deus fala, Ele cumpre. Glória a Deus. E se Deus usar um profeta para falar, tudo tem um propósito. Então, se Deus falou que não ia chover, porque Deus queria mostrar que Ele era Deus, e assim Deus falou na nossa vida. Às vezes alguém fala alguma coisa pra gente, e a gente fica, mas será que foi Deus? Será que foi Deus que falou mesmo? Mas olha, quando o profeta é profeta de Deus, se cumpre. Aleluia, Deus de glória. 2 anos, 3 anos, mas se cumpre. É verdade, aleluia. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é em relação a o que Elias fez. Aqui, deixa eu ver. Então, no versículo 30, Elias fala assim, então a palavra de Deus fala assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel terá o seu nome. O que chama a atenção? Que às vezes na nossa vida o altar do Senhor foi quebrado. É verdade. Né? E para que Deus venha agir na nossa vida, a gente tem que restaurar esse altar. E o que Elias fez? Elias pegou as 12 pedras. E eu queria que essas 12 pedras, na nossa vida, seria como que nós temos que ter como vida de cristão. A gente tem que ter esperança. Ele tinha esperança que ia chover, que ia acontecer. É você ter confiança que vai acontecer. Aleluia, Deus. Crer que vai acontecer. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, a gente morre no meio do caminho. A gente não acontece. Porque todas as vezes que Jesus, mudando da palavra um pouco, toda vez que Jesus curava, que ele fazia um milagre, ele precisava da fé. Porque ele falava assim: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque muita gente às vezes vai num culto e fala: mas eu não fui curado, mas não aconteceu nada. Entendeu? Mas
Aleluia. Então, essas pedras, às vezes, são o nosso, que nós precisamos reconstruir o altar do Senhor. É ter esperança, é ter fé, amor. O amor, né, que o Senhor fala que passará tudo, mas o amor não passará. E como a gente está no culto de meditação, para a gente ter o agir do Senhor na nossa vida, a gente tem que ter um altar restaurado, um altar edificado, porque não adianta nada você aqui ouvir uma palavra, depois ir para casa e lá fora você maltratar seu irmão, não respeitar sua mãe, não respeitar seu pai, porque você tem que amar, e para você amar a Deus, você tem que amar o seu irmão. Às vezes seu irmão está precisando de uma palavra, amiga. Você às vezes está tão apressado, fala, não, para que eu vou gastar meu tempo para falar? Deus fala, mas nós somos vasos, nós somos instrumentos do Senhor. Deus quer usar a mim e a você para falar com o irmão. E isso, nós temos que ter o amor, né? Paciência. A paciência é respeitar não murmurar, né? Não murmurar, porque na Bíblia mesmo há vários exemplos das pessoas que murmuravam. O povo de Israel mesmo é um maior exemplo, porque Jesus mandava maná, estava bom, mas depois murmuravam. Eita, aleluia. Porque não tinha carne, porque não tinha o maná. E Deus mandava e eles murmuravam. Às vezes Deus vai te dar uma bênção, daqui um mês você já está murmurando. Você não se lembra mais do que o Senhor já fez. Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que Deus já fez. De você olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida. De onde Deus te tirou. Assim o povo do Egito não olhava. Eles falavam que era melhor estar comendo pepino no Egito. E assim somos nós. Então nós temos que ter paciência e esperar. Porque o salmista falava, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Glória a Deus. Paciência. Um outro ponto que nós temos que ter na nossa vida é dar perdão. Esse pode ser mais difícil. Porque às vezes o nosso ego, ele que fez isso, eu não vou perdoar. Mas Deus, Ele deixa na palavra dele. E nós devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes, 7 vezes ao dia. Então, às vezes você não libera perdão e aquilo ali vira uma raiz, né, de amargura, que impede de Deus te trabalhar na sua vida, de Deus te abençoar. Então, vocês pensam que, assim, tem gente que às vezes o inimigo até tem tanta